Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Bom, aula passada a gente começou a falar sobre transformada Fourier de tempo discreto, né? Hoje nós vamos falar sobre as propriedades dessa transformada. Então, deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Então, vamos aqui relembrar o que foi visto na aula passada, né? Nós vimos a definição da transformada de Fourier, de tempo discreto. Vimos a condição de existência da transformada, né? A gente viu que a transformada de Fourier de uma sequência x de n existe se essa sequência x de n for absolutamente somável. Nós vimos, né, que a transformada, a resposta de frequência que nós havíamos visto anteriormente, ela é a transformada de Fourier da resposta ao impulso de um sistema. Nós fizemos aqui alguns exemplos, alguns cálculos de transformada de Fourier, né? Vimos aqui a transformada de Fourier inversa, mas a gente não fez nenhum exemplo dela, nós vamos fazer hoje. Nós vimos aqui a transformada de Fourier do pulso retangular simétrico. Nós chegamos aqui, né? Nós fizemos essa tabela de pares aqui, com essas três transformadas aqui. Nós vamos fazer mais uma hoje. Então, vamos lá. Bom, então, eu quero encontrar a sequência x de n que dê origem a essa transformada de Fourier aqui. X exponencial de ômega é igual a 1 para módulo de ômega menor que w e 0 caso contrário. Então, vou desenhar qual é essa transformada de Fourier. Bom, então, nós temos aqui uma transformada de Fourier, que ela é igual a 1 para frequências entre menos W e W. Eu quero encontrar qual foi a sequência x de n que deu origem a essa transformada de Fourier aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a transformada inversa, né? Nós vimos que a transformada inversa se calcula dessa maneira. X de n igual a 1 sobre 2π integral de menos π
até π de x exponencial de j ômega exponencial de j ômega n de ômega. Então, a gente precisa resolver essa integral aqui. Colocando aqui a transformada de Fourier. Então, como ficaria isso? Então, esse somatório, pessoal, qual seria o intervalo dessa integral? Qual seria o intervalo dela? Aqui, para a definição, vai de menos π até π. Ou seja, de menos π até π. Mas a função que eu vou integrar, né, é isso aqui vezes isso aqui, ó. Mas isso aqui, ó, ela é zero nesse intervalo aqui, de menos π a menos w e de w a menos π. Então, a integração vai de quanto a quanto? Quais são os limites de integração, pessoal? Me digam aí. Como ficam os limites de integração? Ora, se essa função aqui ela é diferente de zero desse intervalo aqui, de menos w a w, então, e a integração, pela definição, iria de menos π até π, mas daqui para cá vai dar zero e daqui para cá vai dar zero. Logo, eu vou integrar de menos w até w. Então, ó, de menos w a w. Quanto é que vale essa função aqui nesse intervalo? Vale 1. 1 vezes exponencial de j ômega fica exponencial de j ômega n de ômega. Como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Isso aqui é a integral da exponencial, né? Como é que a gente resolve isso? Vou colocar aqui para relembrar. Exponencial de x dx é igual a exponencial de x mais c. Nós temos quase isso aqui, né? A diferença é que eu tenho que d ômega, e aqui eu tenho j ômega n. Não tem um só ômega, tem um j ômega n. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui a mudança de variável, né? Como é que eu vou fazer? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que exponencial de j ômega n é igual a exponencial de u. Ou seja, u é igual a j ômega n. du u igual a j ômega n, né? Então, du igual a jn de ômega. Então, para ficar nesse formato exponencial de u du, eu quero fazer isso, né? Quero colocar nesse formato. Exponencial de u du. E o resultado vai ser exponencial de u mais c. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui exponencial de u, mas aqui não tem o du, né? Porque du é jn de ômega. Para transformar isso aqui em du, eu preciso multiplicar por jn. Então, ó, meu x de n é igual a 1 sobre 2π integral de menos w a w exponencial
J ômega N, exponencial de U, né? Para aparecer o DU, né? Preciso fazer isso. Precisa aparecer aqui o JN, D ômega. Tem aqui exponencial de U, DU. Mas se eu multipliquei por JN aqui, eu preciso dividir por JN para não alterar, né? Então, eu coloco aqui fora JN, dividindo. Então, multipliquei e dividi por JN, ou seja, não alterei nada, né? Mas agora eu tenho DU aqui, ó. Então, fica exponencial de U, DU. Isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2π Jn vezes quem? Exponencial de U, que é exponencial de J ômega N, variando de W a menos W. Fica igual, então, exponencial de JWN, substituindo por W, né? Menos, agora vou substituir por menos W. Exponencial de menos JWN. Isso aqui parece com o quê, pessoal? Qual foi a identidade que nós vimos que parece com isso aqui? Hein? O seno, né? Parece que virar seno, né? Exponencial de alfa menos exponencial de menos alfa, menos j alfa. Exponencial de j alfa menos exponencial de menos j alfa. Falta só o 2j aqui embaixo, mas o 2j tá aqui, ó, 2j. Ó. Então isso aqui é igual 1 sobre π n vezes exponencial de jwn menos exponencial de menos jwn. Tudo isso dividido por 2j. Isso aqui é igual a seno. Então, ó, x de n é igual a 1 sobre π n vezes seno de wn. Está aqui o sinal que deu origem a essa transformada de Fourier. E aí agora nós temos mais um par. Vamos olhar aqui para nossa tabela, essa tabela aqui. Vamos atualizá-la colocando mais um par. Agora eu tenho esse sinal aqui, ó, seno wn dividido por πn, e a transformada de Fourier é 1 para módulo de ômega menor que W e 0 caso contrário. Veja que é uma coisa interessante, pessoal. Aqui, ó, eu tenho o pulso retangular, simétrico no tempo. Transformada de Fourier é um seno sobre seno. Aqui, ó, eu tenho um pulso retangular na frequência, simétrico na frequência. E o sinal que deu origem é um seno. Aqui, na verdade, é um sinc, né? Um sinal tipo sinc. Então, ó, pulso retangular do tempo, pulso retangular na frequência. O pulso retangular do tempo gera um seno na frequência e o pulso retangular na frequência gera um seno no tempo. Isso aqui forma o que a gente chama de dual.
Então, pessoal, nós vamos trabalhar muito com essas quatro transformadas de Fourier. Mais lá na frente eu vou apresentar mais uma, né? Mas por enquanto nós vamos ficar com essas quatro transformadas. A partir delas, nós vamos calcular a transformada de outros sinais. A gente vai tentar colocar os outros sinais em função desses sinais de base aqui. Mas antes disso, né? A gente vai ver propriedades. Vou fazer aqui mais um exemplo. Depois a gente vai passar para as propriedades. Então, é um sinal simples também. O sinal é meio n, u de n menos 2. Então, vamos lá. Então, faz o seguinte, eu vou trabalhar primeiro com o mais difícil, depois a gente vai para esse aqui que é mais fácil. Então, vai ser esse aqui. Três vezes 2 elevado a n vezes u de menos n. Então, vamos lá. Calcular a transformada de Fourier desse sinal. Então, aqui para a definição, ó, somatório de menos infinito a mais infinito, x de n, exponencial de menos j ômega n. Três vezes 2 elevado a n, vezes u menos n, vezes exponencial de menos j ômega n. Então, pessoal, quais são... Vou simplificar isso aqui baseado nesse degrau aqui, ó. Quando é que esse degrau aqui é diferente de zero, pessoal? Para quais valores de n esse degrau aqui é diferente de zero? Hein, pessoal? Quais são os valores de n para os quais esse degrau é diferente de zero? Ora, para ser diferente de zero, o argumento aqui tem que ser não negativo. Como tem esse menos aqui, qualquer número positivo de n fica um argumento negativo, né? Então, esse n aqui ele tem que ser negativo ou zero, ou seja, o n tem que variar de menos infinito até zero. Então, n vai de menos infinito até zero.
E aí fica 3 vezes 2 elevado a n. Esse degrau nesse intervalo é 1 vezes exponencial de menos j ômega n. Para poder utilizar aquela propriedade somatória da PG, eu vou inverter aqui, eu vou fazer mudança de variável. Aqui eu estou fazendo o n de menos infinito até zero. Eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou fazer n variar de zero a infinito, ou seja, eu mudei o sinal do n. Se eu mudei o sinal do n aqui no somatório, tem que mudar dentro também. Ó. Então fica 3 vezes 2 elevado a menos n vezes exponencial de j ômega n, que é igual, vou colocar esse 3 fora aqui, ó, 3 vezes somatório de zero a infinito, de quem? De exponencial de j ômega, dividido por 2, tudo isso elevado a n. Esse somatório que converge porque a razão, o módulo da razão é menor do que 1. O módulo disso aqui é 1 e o módulo disso aqui é 2. Então fica meio, né? A razão aqui é meio. O módulo dela dá meio. Então isso aqui converge. Para quanto? Então tem o 3 aqui multiplicando. Então, quando o n é zero, fica 1 menos a razão. Então fica meio vezes exponencial de j ômega. E aí esse 3 eu coloco aqui em cima, para ficar mais bonito. E pronto. Está aqui a nossa transformada de Fourier. Ok, pessoal. Bom, fazer aqui mais um exemplo. Então, o sinal é x de n é meio de n, u de n menos 2. Então, a transformada de Fourier somatório de menos infinito a mais infinito, x de n exponencial de menos j ômega n. Substituindo aqui o x de n, meio n, u de n menos 2, vezes exponencial de menos j ômega n. Para quais valores de n esse degrau aqui é diferente de zero, pessoal?
acima de 2, né? Porque, ó, quando n é igual a 2, fica 2 menos 2 dá 0, né? Degrau de 0 já é 1. E acima disso, né, vai ficar um número positivo. Abaixo de 2 dá um número negativo, né? Número negativo, o degrau é 0. Argumento negativo, o degrau é 0. Então, n maior ou igual a 2. Então, esse somatório vai ficar igual n de 2 a infinito, de quem? Meio elevado a n, exponencial de menos j ômega n. Aí fica meio dividido por exponencial de j ômega, tudo isso elevado a n. Convergem somatória porque o módulo disso aqui é meio e o módulo disso aqui é 1. Então fica o módulo de tudo isso aqui é meio, menor do que 1, então converge. Então isso aqui vai ficar, quando n é igual a 2, fica 2 elevado a, desculpa, meio elevado a 2 a 1 quarto. E aqui embaixo fica exponencial de j ômega 2. Então fica 1 quarto vezes exponencial. Como está embaixo, né, eu vou passo para cima, não trocado. J ômega 2. E embaixo, 1 menos a razão. A razão é meio dividido por exponencial de j ômega. Então fica... Aqui está transformada. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Bom, então vamos ver aqui as propriedades da transformada de Fourier, de tempo discreto. Então vamos ver aqui algumas propriedades.
Então, vamos lá. Então, primeira propriedade, linearidade. Então, se eu tenho aqui uma soma de sinais, multiplicada aqui por constantes, a transformada de Fourier disso vai ser a soma das transformadas de cada um dos sinais individualmente. Ou seja, aqui eu tenho exatamente o princípio da superposição. Ó. A transformada disso é isso aqui, né? E a transformada disso é isso aqui. Então, a transformada da soma é a soma das transformadas. Se eu multiplico por constantes, multiplico também os resultados por constantes. Então, é basicamente o princípio da superposição. Então, a transformada de Fourier é uma operação linear. Isso aqui é útil, pessoal, quando a gente tem um sinal que pode ser quebrado em sinais mais simples, né? Eu somo vários sinais simples e aí eu consigo calcular facilmente as transformadas de sinais simples, né? Mais fácil do que se eu, quando eles estão somados, né? A gente vai ver isso mais lá na frente. A gente vai pegar sinais... na verdade, a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar transformadas que são difíceis de fazer a inversa e a gente vai quebrá-la, as transformadas em várias transformadas, para poder encontrar os sinais que deram origem. Próxima propriedade. O deslocamento no tempo. Então, o que acontece quando eu desloco um sinal no tempo? Na frequência, eu multiplico por uma exponencial complexa. Exponencial de menos j ômega n zero. Qual é o efeito disso, pessoal? Qual é o efeito disso aqui na frequência? Pergunto a vocês. Quando eu desloco o sinal no tempo, eu mudo as frequências do sinal? O que é que vocês acham? Vou pegar aqui um exemplo concreto. Eu tenho aqui... Eu vou pegar um sinal no tempo contínuo, que é mais fácil a gente visualizar. Ó, daqui para cá, ó, eu peguei esse sinal aqui, eu atrasei, de maneira que agora, ó, esse ponto aqui era esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui era esse ponto aqui, ou seja, eu atrasei o sinal, trazei aqui para, desloquei esse sinal aqui para a esquerda, né? Quando eu faço isso, eu mudei a frequência do sinal? Não mudei a frequência, eu mudei o quê? A fase do sinal. Olha, mas o que é que diz ali a propriedade, né? A propriedade é assim, ó. X, n menos n zero. Aí eu faço a transformada de Fourier, aí fica exponencial de menos j ômega vezes n zero, vezes x exponencial de j ômega. O que é que eu alterei aqui? Quando eu multiplico por isso aqui, eu não altero as magnitudes, porque o módulo disso aqui é 1. Eu altero o quê? A fase, ó. Isso aqui, quando eu multiplico por um exponencial complexo, né? Eu altero a função pela magnitude do número complexo pela fase do número complexo. A magnitude desse número complexo é 1, ou seja, eu não altero as magnitudes, né?
Mas a fase aqui é ômega n0. Então, eu alterei o quê? A fase. Então, quando eu estou fazendo essa multiplicação aqui, eu estou alterando a fase da transformada original. Eu não altero os componentes de frequência. Eu não altero as amplitudes dele. Eu só altero o quê? A fase. Então, o efeito de se deslocar no tempo é alterar a fase na frequência. E aí, o deslocamento no tempo provocou multiplicação por exponencial na frequência. Já uma multiplicação por um exponencial complexa no tempo, ó, eu peguei aqui um exponencial j ômega 0 n e multipliquei por x de n. O efeito disso na frequência foi o quê? Foi um deslocamento na frequência. Eu desloquei para a direita, ou seja, aumentei as frequências do sinal. Isso aqui, pessoal, sabe onde é que a gente usa isso? A gente usa muito isso em telecomunicações. Para quê? Para aumentar as frequências de um certo sinal. Por exemplo, eu quero transmitir um sinal via rádio. Ó, a gente sabe que a gente não consegue transmitir um sinal banda base via rádio por causa um dos motivos por causa da frequência dele, né? A frequência baixa. O que a gente faz? A gente modula o sinal usando uma portadora. O que é isso aqui? Isso aqui é uma portadora. Portadora, um cosseno complexo, né? É uma portadora de frequência ômega 0. Então, o que é que eu faço? Quando eu multiplico esse meu x de n por essa portadora aqui, eu desloco o espectro do x para a esquerda, eu aumento as frequências dele. Já nessa outra aqui, ó, quando eu multiplico, isso aqui é um caso, esse aqui é um caso geral, esse aqui é um caso específico. No caso geral, quando eu multiplico dois sinais quaisquer, essa multiplicação no tempo vira uma convolução na frequência. Só que é uma convolução especial. Veja que tem uma bolinha aqui. Essa aqui é uma convolução periódica. Por quê? Porque a função x exponencial de atômica e y exponencial de atômica são funções periódicas com período 2π. Então fica 1 sobre 2π, convolução periódica. Esqueci de falar aqui, pessoal. Deslocamento no tempo provoca multiplicação por exponencial complexa na frequência. Multiplicação por exponencial complexa no tempo provoca deslocamento na frequência. Isso aqui tem uma forma dual, ó. Essas duas propriedades aqui formam dual. Assim como essas duas aqui, ó. Produto no tempo, convolução na frequência. Convolução no tempo, produto na frequência. Também formam dual aqui. E aí, é muito mais fácil a gente multiplicar funções do que fazer a convolução entre funções. E muitas vezes a gente vai preferir passar para a frequência, fazer a multiplicação e depois voltar para o tempo para resolver. Ao invés de resolver a convolução, a gente resolve a multiplicação. É o dual, né? Não é o contrário, é o dual, né? Como se fosse espelho, né? Uma coisa assim, meio que acontece que existem muitas propriedades que formam duais, né? No tempo acontece uma coisa, na frequência acontece a mesma coisa na próxima propriedade, ó, modulação produto no tempo, convolução produto na frequência. Bom, para testar, aplicar essas propriedades, pessoal. Então, vou refazer esse exemplo aqui, ó. Refazer esse exemplo aqui, agora, sem utilizar
A definição. Vou utilizar o quê? Os pares, ó. Vou pegar aqui as sequências que eu posso utilizar como referência e utilizar as propriedades. Então, vamos testar isso. Vou repetir aquele mesmo exercício, agora a gente vai resolver usando propriedade. Então, se a gente comparar esse sinal aqui com a tabela de transformadas, qual dessas transformadas parece mais? Essa aqui, essa aqui ou essa aqui? Terceira, né, professor? Essa aqui, né? A segunda, ó. Ah, é porque. É porque tu veio aqui, né? Isso, Essa aqui. A diferença é porque tem U de N menos 2 lá, né? Então, aquele U de N menos 2 sugere que houve o quê? deslocamento, né? Deslocamento no tempo, né? Sugere que houve um deslocamento no tempo. Só que é o seguinte: para haver deslocamento no tempo, tem que ter N-2 aqui também, ó. Mas não é o seguinte. Criar aqui um sinal auxiliar. O A de N. Eu vou dizer que o A de N é meio de N, U de N. Então, a transformada aqui fica A exponencial de J ômega igual a 1 menos meio exponencial de menos J ômega. Mas eu não tenho isso, que eu tenho isso aqui, ó. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar reescrever isso aqui para deixar igual a A de N menos 2, ó. A de N menos 2 é assim, ó. Meio elevado a N menos 2 vezes U de N menos 2. Aí a transformada de Fourier fica isso aqui, ó. Fica exponencial de menos J 2 ômega vezes quem? Que é isso aqui, né? Por quê? Porque teve um deslocamento no tempo aqui, ó. N menos 2. Mas o que eu tenho aqui, ó, não é isso aqui ainda, ó. Por quê? Porque não tem aqui o N menos 2 aqui. Mas eu posso fazer com que apareça. Então, meu x de n vai ser igual. Eu vou escrever com n menos 2, ó. N menos 2 vezes u de n menos 2. Ora, mas aqui isso não é igual a isso. Para ficar igual, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, por meio elevado a quanto?
a 2, ó. Mesma base, toma-se os expoentes, ó. Esse 2 cancela com esse 2 aqui, igual isso aqui, ó. Agora aqui, ó, eu tenho o quê? 1/4 vezes quem? A de n menos 2. Quando eu passo para a frequência, ó, fica 1/4 de quem? Exponencial de menos j 2 ômega vezes A exponencial de j ômega. Então, x exponencial de j ômega é igual 1/4 vezes exponencial de j2 ômega vezes transformada de A, que é isso aqui, ó. Então, fica 1/4 exponencial de menos j2 ômega dividido por 1 menos meio exponencial de menos j ômega. Então, tá aqui o resultado. Ora, foi exatamente o mesmo resultado que a gente tinha antes. Ó, mesma coisa. Só que aqui a gente chegou nesse resultado utilizando propriedade. Ok, pessoal, todo mundo conseguiu visualizar isso? Bora fazer mais exemplo. Aqui o sinal é o terço de n menos 1 vezes o de n mais 1. De novo, eu vou usar como o par como referência o alfa n e o de n. Mas aqui eu preciso colocar no formato, se eu fizer aqui a referência, o a de n, 1/3 n, o de n,
transformada de Fourier, né? E se eu fizer A de N mais um, isso fica igual a quem? A 1/3 de N mais um vezes U de N mais um. E a transformada de Fourier é exponencial de J ômega, eu desloquei de mais um, né? Então fica vezes a exponencial de J ômega. A questão é aparecer isso aqui, ó. 1/3 de N mais um, U de N mais um. O que eu tenho aqui é 1/3 de N menos um. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou reescrever o x de N, ó. 1/3. Eu vou colocar aqui N mais um. N mais um vezes U de N mais um. Aí aqui, o que é que eu vou multiplicar para tornar isso aqui igual a isso aqui? Eu tenho que multiplicar aqui de forma que fique igual a 1/3 elevado a N mais um. Aqui eu tenho 1/3 N, desculpa, N menos um, né? Eu tenho aqui 1/3 N mais um, então eu tenho que multiplicar aqui por 1/3 elevado a menos 2. Porque eu vou somar aqui, ó. Mesma base, somos expoentes, então N mais um menos 2 dá N menos um. Fica igual a isso aqui. Então isso aqui é agora igual a isso. E isso aqui, né, é igual a 9 vezes quem? Isso aqui quem é? A de N mais um. Passando para a frequência, fica 9 vezes exponencial de J ômega vezes A exponencial de J ômega. Então, x exponencial de J ômega é igual a 9 vezes exponencial de J ômega sobre 1 menos 1/3 exponencial de menos J ômega. Bom, vamos aplicar aqui uma outra propriedade. Isso aqui é outra propriedade. E agora?
Professor, Oi. tá escrito cosseno de π sobre 2 menos n? Não, Ou não, é vezes vezes? N. Vezes N. Ok. E aí, pessoal? Que propriedade a gente pode utilizar aqui? Qual dessas propriedades aqui a gente pode aplicar ali? Seria a multiplicação por exponencial? Multiplicação por exponencial complexa. Isso aqui. E aí, ó, o que que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa reescrever o cosseno. A gente precisa reescrever este cosseno, né? Então, vamos lá. Meu x de n é igual. Cosseno vai ficar exponencial de j, π sobre 2, n, mais exponencial de menos j, π sobre 2, n, dividido por 2, que multiplica meio n u de n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de a de n. Então, meu x de n é igual a quanto? A meio, que multiplica a exponencial de j, π sobre 2, n, vezes a de n, mais exponencial de menos j, π sobre 2, n, vezes a de n. Ora, isso é exatamente aqui o que? A propriedade da multiplicação por exponencial complexa. Ó. Então, passando para a frequência, como é que fica? Fica meio. Isso aqui, ó, provoca o quê? Deslocamento na frequência da transformada de A de N, né? Então, fica A exponencial de J, ó. Isso aqui é mais, então fica, ó, ômega menos π sobre 2, mais esse outro aqui, ó. Também desloca, só que aqui é menos, ó. Então, desloca para o sentido contrário. Então, fica A exponencial de J, ômega mais π sobre 2. Então, fica aqui com duas transformadas. Uma deslocada para a direita e outra deslocada para a esquerda na frequência. Mas quem é a exponencial de J ômega?
é a transformada de Fourier disso aqui, ó. Que é 1 menos meio exponencial de menos j ômega. Então, meu x exponencial de j ômega vai ser igual, ó, isso aqui, ó. Meio. Eu vou pegar a transformada de A, né? Deslocar para a direita primeiro, ó. Então, eu vou substituir o que for ômega por ômega menos π sobre 2. E eu vou multiplicar por meio, né? Então, fica meio em cima. Embaixo, ó, 1 menos meio exponencial de menos j ômega menos π sobre 2. Mais esse outro aqui, ó. Agora eu vou substituir ômega por ômega mais π sobre 2. E multiplicar por meio. Meio. Aqui, 1 menos meio exponencial de menos j ômega mais π sobre 2. Então tá aqui a... Então, pessoal, quando a gente multiplica o nosso sinal por um cosseno ou por um seno, a gente cria duas cópias do espectro do sinal original, né? Uma deslocada para a direita e outra deslocada para a esquerda. Sabe onde é que a gente viu isso? A gente já utilizou isso em outra disciplina? Lembra de radiotransmissão? Sim. Modulação AM DSP-SC? A gente pega o sinal modulante e multiplica pela portadora cosseno. E aí a gente tem duas cópias do espectro do sinal original. Uma que é a frequência do sinal menos a frequência da portadora e outra que é a soma. Aí tem dois espectros. Ó. Teria a raio da portadora, uma para cá, outra para cá. É exatamente decorrente disso aqui. Porque eu multipliquei o meu sinal original por um cosseno, portadora cosseno. Bom, vou colocar um aqui para vocês fazerem. Pronto. Calcule isso aqui. Claro que eu não vou pedir. Não quero que vocês calculem essa convolução, não. Através de convolução. Quero que vocês encontrem uma propriedade aí que ajude a
resolver essa convolução de uma maneira mais fácil. Tentem fazer. Qual é a propriedade que pode aplicar aí, pessoal? Só para facilitar para vocês poderem. Vocês podem acessar o quadro e voltar aí para frente, eu ver as coisas que nós já fizemos. E aí fica mais fácil vocês olharem o que já foi feito e tentar fazer esse aí também. E aí, pessoal?
Qual a propriedade que vocês acham que tem que usar aí? Convolução, exatamente. Propriedade da convolução. A ideia aqui é resolver, passar isso aqui tudo para frequência. Aí o que é convolução do tempo passa a ser produto, resolve na frequência e depois volta para o tempo. Faz assim, ó. Isso aqui é A de N, e isso aqui é B de N. Então, meu x de N é igual a de N convolução B de N. Passando aqui para a frequência, fica o que é convolução? Passa a ser produto. E a gente resolve aqui na frequência e depois volta para o tempo. Então, tá sendo alguma coisa? Ixi, vamos ver aqui. Ó, então, quando eu passo para frequência, né, o que era convolução passa a ser produto. Mas qual é a transformada de Fourier desses dois sinais aqui, ó? Vamos olhar aqui a tabela. Ó, tá aqui, ó. Esse tipo de sinal aqui, ó. Seno de Wn sobre πn é um pulso retangular, ó. 1 para módulo de ômega menor do que W e 0 caso contrário. Então, ó, a gente vai utilizar exatamente esse par aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou escrever essas duas transformadas aqui desse canto.
Então, ó, aqui o A de N é o quê? Seno de π sobre 4, N sobre πn. Então, a transformada de Fourier é 1 de menos π sobre 4 a mais π sobre 4. O B de N é seno de π sobre 8N. Então, vou escrever aqui o B de N aqui. O B aqui. Quando eu multiplico isso aqui por isso aqui, qual é o resultado? Ou seja, A exponencial de J ômega vezes B exponencial de J ômega, quanto é que é isso? Olhando aqui. Exatamente, ó. O A, ele é 1 de menos π sobre 4 a π sobre 4. E o B aqui é 1 de menos π sobre 8 a 8. Então, quando eu multiplico qualquer coisa por A, ele mantém tudo que tiver nesse intervalo, de menos π sobre 4 a π sobre 4. Então, ele mantém isso aqui, né? O resultado dessa multiplicação é B exponencial de J ômega. Logo, ó, x exponencial de J ômega é igual a B exponencial de J ômega. Por quê? Porque o x é o produto entre A e B, né? Ora, passando isso aqui para o tempo, x de n igual a B de n, que é igual a seno de π sobre 8, n sobre πn. Então, tá aqui o resultado. Ok, pessoal. Então, vamos fazer aqui mais exemplos. Imaginar o seguinte: x de n é igual a exponencial j π sobre 2 vezes n vezes 1/3 n menos 1 vezes u de n menos 1. Então, aqui eu estou aplicando aqui duas propriedades. Eu posso aplicar duas propriedades, né? Deslocamento no tempo e multiplicação por exponencial complexa. Então, vamos ver o que acontece. Vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui A de n igual a 1/3 n u de n. Então, meu x de n
é igual a quanto? Exponencial de J π sobre 2 vezes N vezes, o que é que eu tenho aqui? Aqui é o A de N deslocado de 1, ó. Isso aqui é o A de N menos 1. Ó. N menos 1 aqui, N menos 1 aqui. Bom, o que acontece? Se eu chamar o A de N menos 1 de B de N, por exemplo, né? Vou fazer aqui B de N é igual a A de N menos 1. Então, X de N é igual a exponencial de J π sobre 2 N vezes B de N. Passando aqui para a frequência, fica, ó, X exponencial de J ômega é igual, ó, multiplicação por exponencial complexa no tempo, deslocamento na frequência. Então, fica B exponencial de J ômega menos π sobre 2. Tá, aí eu tenho que descobrir quem é meu B exponencial de J ômega. O B exponencial de J ômega é igual a quanto? Ora, como o B é A deslocado de 1, né? Então fica exponencial de menos J ômega vezes A exponencial de J ômega. Propriedade do deslocamento no tempo, ó. Ok? E quanto é que é isso aqui? Ora, quem é o pai disso aqui, né? É 1 sobre 1 terço, 1 menos 1 terço exponencialmente de J ômega. E eu multiplico aqui por o pau original seria isso aqui, ó. 1 menos 1 terço exponencial de menos J ômega. E aí eu multiplico por exponencial de menos J ômega por causa do atraso. Então fica exponencial de menos J ômega. Aí agora ó, eu uso isso aqui e aplico aqui o deslocamento na frequência. Então, veja. Meu x exponencial de J ômega é igual o que for ômega, eu substituo por ômega menos π sobre 2. Então fica exponencial menos J ômega menos π sobre 2. Sobre 1 menos 1 terço exponencial de menos J ômega menos π sobre 2. Ok? Vamos guardar esse resultado aqui. Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Ó, na verdade, é treino isso aqui, né? Aqui, o que aconteceu, né? Precisa identificar que propriedades a gente vai utilizar. Deslocamento no tempo aqui, ó, e multiplicação por exponencial complexo. Eu gosto de fazer essas substituições aqui para poder ficar mais passo a passo, né? Criar esse sinal aqui
intermediária, de auxiliar, né, para poder a gente ter a referência, não, eu sempre buscar alguma coisa que esteja naquela tabela, né? Então, eu busquei aqui o sinal auxiliar que está naquela tabela. E aí, eu pego aqui o x de n e reescrevo a partir do sinal auxiliar. Então, ó, exponencial j π sobre 2n vezes a de n menos 1, né, que é o a deslocado, né, no tempo. Eu chamei de b para poder ficar assim, né? Ficar mais fácil fazer aplicar aqui a propriedade da multiplicação por exponencial complexa, né? No tempo, provoca o deslocamento na frequência. Já o b de n é o a de n deslocado. Então, deslocamento no tempo provoca multiplicação por exponencial complexa na frequência. Então, a transformada de Fourier de b de n é essa aqui. E a de a de n, né, eu vou lá na tabela e vejo que era essa aqui, 1 sobre 1 menos 1 terço, exponencialmente de j ômega. Multiplico por isso aqui, por causa do atraso, né, ficou desse jeito. Agora eu vou aplicar o deslocamento em frequência em cima disso aqui, substituindo o que for ômega por ômega menos π sobre 2. Então, ó. E aqui também. Bom, eu fiz isso aqui para mostrar a importância da gente perceber a ordem das coisas aqui. Como assim? Vou fazer agora a mesma coisa, quase a mesma coisa, com uma pequena diferença. Meu x de n agora vai ser exponencial j π sobre 2 n menos 1 vezes 1 terço n menos 1 vezes u de n menos 1. O que foi que aconteceu aqui? Apliquei o atraso em todo mundo, ó. Comparado com esse outro aqui eu apliquei o atraso nessa parte aqui e depois eu multipliquei por exponencial complexo. Aqui, eu apliquei o atraso em todo mundo. Como assim todo mundo? Ó, meu sinal auxiliar agora vai ser o seguinte, ó, vou chamar a de n igual a exponencial de j π sobre 2 n vezes 1 terço n u de n. O meu x de n é quem? A de n menos 1. Se eu passo aqui para a frequência, né? É igual a exponencial menos j ômega vezes a exponencial de j ômega. O atraso aqui, ó, deslocamento no tempo, provocou multiplicação por exponencial complexo na frequência. Mas quem é isso aqui? Então, eu vou dizer aqui que isso aqui é igual, ó, a exponencial de j π sobre 2n vezes b de n. B de n quem é? Isso aqui. Estou chamando isso aqui de B de n. Para que eu fiz isso aqui? Quando eu passar para a frequência, multiplicação por exponencial complexo no tempo significa deslocamento na frequência. Então fica, ó, P exponencial de J ômega menos π
sobre 2. Então, a transformada de Fourier de A, de N, né, vai ser isso aqui, ó. B exponencial de J ômega menos P sobre 2. Bom, então vamos lá. Vamos substituir agora. O B exponencial de J ômega, quem é? É a transformada de Fourier disso aqui. Que é 1 menos 1/3 exponencial de menos J ômega. Quem é o A exponencial de J ômega? O A exponencial de J ômega é... Cadê? O B exponencial de J ômega menos π sobre 2, ou seja, deslocamento na frequência. Então vai ficar 1 menos 1/3 exponencial de menos J ômega menos π sobre 2. E o x exponencial de J ômega quem é? É o A exponencial de J ômega vezes exponencial de menos J ômega. No caso do deslocamento no tempo aqui, ó. Então, ó. X exponencial de J ômega igual a isso aqui vezes isso aqui. Então, fica exponencial de menos J ômega 1 menos 1/3 exponencial de menos J ômega menos π sobre 2. Agora, eu quero comparar os dois resultados. Olhe esse resultado aqui e o anterior. A diferença, o que é? Aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho um exponencial de menos J, ômega menos π sobre 2 aqui em cima, e aqui 1 menos 1/3, exponencial de menos J, ômega menos π sobre 2 embaixo. Nesse segundo caso, o que eu tenho? Exponencial de menos J ômega aqui em cima, e embaixo 1 menos 1/3 exponencial de menos J ômega menos π sobre 2. Veja que não apareceu o ômega menos π sobre 2 aqui em cima também, ó, como foi no caso anterior. Por que isso não aconteceu? Isso, pessoal, é por conta da ordem em que as coisas aconteceram aqui. Como assim? Nesse segundo caso, eu tinha isso aqui, ó. Meu sinal de base era esse, ó. A referência era esse aqui. Aí o que foi que eu fiz com ele? Multipliquei por exponencial complexo. Isso provocou o quê? Deslocamento na frequência. Depois disso, o que foi que eu fiz? Com todo mundo. Eu desloquei no tempo, ó. Todo mundo foi deslocado no tempo. Então, a última operação que foi executada aqui foi o deslocamento no tempo. Então, por isso que apareceu isso aqui, ó. Por que não tem aqui o deslocamento na frequência? Porque ele aconteceu depois. O deslocamento no tempo aconteceu depois de eu multiplicar pelo exponencial complexa. Já nesse outro caso aqui, no primeiro, o que foi que aconteceu? Primeiro eu desloquei no tempo. O sinal de base era esse aqui, ó, 1/3 N e 1 de N. Aí eu desloquei o sinal de base no tempo. Depois eu multipliquei por exponencial complexo. Não, os resultados ficaram diferentes. Primeiro desloquei no tempo, aí apareceu o exponencial de menos J ômega em cima. Tá aqui, ó. Apareceu isso aqui. E depois eu multipliquei pelo exponencial complexo. O exponencial complexo vai deslocar no tempo, na frequência agora, aqui em cima e embaixo. Por quê? Porque aconteceu depois. Então, ó,
apareceu o deslocamento da frequência aqui em cima e embaixo. A diferença é essa, ó. Nesse aqui, ó, eu não tenho deslocamento da frequência em cima, só embaixo. E nesse primeiro, eu tenho deslocamento da frequência em cima e embaixo. Por quê? Porque nesse caso aqui, o que aconteceu primeiro foi o deslocamento no tempo e, por último, a multiplicação por exponencial complexa que provocou esse deslocamento na frequência. Já no segundo caso, a primeira coisa que eu fiz foi multiplicar por exponencial complexo, que provocou esse deslocamento na frequência, e depois eu fiz o deslocamento no tempo, que provocou na frequência essa multiplicação por exponencial aqui. Isso é importante, pessoal, a gente entender isso para fazer o caminho inverso. Como assim? Eu partir daqui e chegar aqui. Dois resultados diferentes, né? Chegam a dois sinais diferentes. Então, eu preciso entender o que foi que aconteceu primeiro para poder saber qual é o sinal original que deu origem a essa transformada aqui. Então, pessoal, vocês veem que é preciso muita atenção e prática, né? Precisa praticar bastante para a gente conseguir aplicar corretamente as propriedades. Bom, acho que por hoje eu vou parar por aqui, né? Porque já tem muita coisa para vocês olharem. Próxima aula, pessoal, nós vamos fazer mais exercícios de aplicação das propriedades. Mas eu quero que até lá vocês revisem todos esses exemplos que nós fizemos hoje, principalmente esses dois últimos, para poder, porque a próxima aula eu vou fazer o contrário, vou mostrar para vocês as transformadas e vou pedir para vocês encontrarem os sinais. Aí o caminho é o inverso. Então, para isso, precisa que vocês treinem essas propriedades, né? Façam todos esses exemplos que nós fizemos hoje, né? Para a próxima aula, a gente treinar mais. Ok? Bom, então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Pessoal, quem tiver assim com a matéria assim atrasada, não tiver em dia, né, comece a colocar em dia, porque a gente está chegando perto do momento da prova já. A gente, depois de propriedade, a propriedade é o último tópico para a primeira prova. A gente só vai treinar mais um pouco para poder pensar na prova. Então, comece, quem não fez isso ainda, né, quem não colocou em dia, coloque em dia, porque a prova está chegando perto já. No máximo em 2 semanas. Ok, então, pessoal. Então, boa noite para vocês e até a próxima aula, pessoal.